Rodando, pronto, começou a gravação. Como foi combinado, então, a gente hoje entra na nossa sexta catequese, a oração de Jacó. Espero que todos tenham passado uma boa semana, né, dentro da normalidade, dentro desse período que todos nós estamos vivendo, assumindo o compromisso de rezarmos uns pelos outros, pelos nossos familiares. Eu não sei o que vocês acham, mas das histórias que nós fomos convidados a olhar dentro dessa catequese, agora a mais desconhecida até agora foi de Jacó, né? Pelo menos é com quem nós temos menos familiaridade. A gente navega bem nos relatos da criação, né? Depois, quando o Papa fala do pecado, do mal, a gente também lembra do dilúvio, Torre de Babel, todos aqueles que se afastaram. Depois, os justos também a gente consegue estabelecer ali um limite, reconhecer do que ele está falando. Abraão também a gente lembra bastante fatos. Agora, quando entra em Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, parece que não é tão comum, tão popular para a gente. Eu não sei se vocês visitaram a Sagrada Escritura, tiveram tempo para isso, ou se nós ficamos mesmo presos no texto, né? Penso eu que a própria catequese do Papa Francisco, ele dá uma síntese bem interessante para a gente poder relembrar aquilo que é conhecido, mas que não é tão familiar, né? Alguém quer começar a falar alguma coisa? Se vocês deixarem livre, eu falo. Como é que é? Dentro daquilo que vocês refletiram, rezaram, pensaram desse texto. Ou eu posso começar? Ana, Joana. Pode começar. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Vocês são muito generosas, viu? Papa Francisco, ele começa falando para a gente que existem algumas histórias bíblicas, né? Até mesmo dentro do livro do Gênesis, que através das suas vicissitudes, através das suas dificuldades, eles refletem um pouco da nossa vida, né? A gente lendo alguns textos, alguns relatos bíblicos, de modo especial nesses primeiros capítulos do Gênesis, que tem o objetivo justamente de mostrar como que foi se estabelecendo a fé desse povo, como foi estabelecendo a relação desse povo para com Deus. A gente começa a se identificar com alguns elementos, alguns personagens. E o personagem que a gente deve visitar hoje é um dos patriarcas, Jacó, filho de Isaac, né? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Dentro da mentalidade da época, quem que continuava a dinastia? Seria Esaú. Esaú, por quê, Geralda? Por ele ser o primogênito. Ele era o primogênito, né? O primogênito tinha sua importância. Depois, lá na frente, um pouquinho, quando o anjo da morte vai visitar os egípcios, né? Ele sacrifica, ele mata todos os primogênitos. Quando ele fala que ele mata os primogênitos, ele está matando dentro dos filhos aquele que tinha a maior importância, né? Vale lembrar que essa figura de amor paterno, amor materno, é uma figura um tanto que recente, né? Um tanto que de 4 séculos para cá, até então não se tinha tanto essa figura do amor paterno, amor materno, né? O filho era muito visto como uma continuação, o filho era muito visto como mão de obra também dentro daquilo que se estava fazendo, e aquele que era o mais velho, ele tinha uma importância. E Esaú, muito
vacila muito e vende a sua primogenitura para Jacó. Esaú estava trabalhando, chega estafado, cansado, e Jacó tinha cozinhado lá um prato de lentilha, e Jacó pede para que ele, se ele não comesse aquilo, ele morreria de fome. E Jacó fala que daria sim o prato de lentilha, um creme de lentilha para Esaú, com uma condição. Que condição é essa? Tá fechado, Maria Aparecida. Microfone. Continua fechado, nós não estamos te ouvindo. Vê se tem a teclinha aí para você abrir. Agora sim. Isso. Que Jacó se tornasse o progenitor. Isto, que se ele passasse o privilégio da primogenitura para Jacó, né? Então Jacó troca esse privilégio por um prato de sopa, um prato de lentilha, né? Então aí já mostra, segundo o Papa Francisco, toda a astúcia, que era o melhor e maior talento de Jacó, né? E aí já começa um pouquinho antes, já se percebe uma difícil relação entre Jacó e Esaú, né? E a história vai correndo, vai continuando, e Jacó não rouba somente o privilégio da primogenitura, mas rouba também a bênção que o seu pai daria para Esaú, né? Ele pede, já no leito, cansado, doente, ele pede para que Esaú trouxesse carnes, trouxesse algo para ele comer. Rebeca, esposa, a mãe de Jacó, espertamente prepara ali a carne ou a comida para que Jacó leve para Esaú e fala: faz de conta que você é Jacó, que você é Esaú, né? Fala para Jacó. E Jacó fala: mas eu sou todo liso, Esaú tem todo pelos no corpo. Ele falou: então vai lá e veste essa pele, que se por acaso Esaú tocar em você, vai achar que é ele. Ele engana Esaú e ganha assim a bênção também. Então Jacó rouba a primogenitura e rouba também a bênção do primogênito, que no caso o próprio Esaú daria para ele. Aparecida, se você não se incomodar, fecha um pouquinho só o microfone. Isso, obrigado, Aparecida. E a impressão que se nos dá é que Jacó consegue ter sucesso em todos os empreendimentos da sua vida. E se a gente olhar ao nosso redor, tem hora que parece que é assim mesmo, né? A gente anda, a gente faz as coisas certas, a gente tenta caminhar, e a gente olha para o lado, vê uma pessoa que não está num caminho que a gente julga ser um caminho bom, e de repente está prosperando, está indo bem, e a gente parece que não entende muito isso. A gente vê várias pessoas prosperando, sendo que elas não se preocupam com o outro, elas não se preocupam com a fraternidade, né? E parece que era a mesma coisa aqui a respeito de Jacó, né? Ele ia conseguindo sucesso, ele ia conseguindo prosperar, ia conseguindo sucesso naquilo que ele empreendia. Se para nós isso incomoda, numa teologia do Primeiro Testamento, que é uma teologia da prosperidade, que duas coisas comprovavam a bênção de Deus na vida de uma pessoa. A primeira dela era a questão da posteridade, e a segunda, a riqueza. Por isso que Jó, quando as coisas começam a dar errado para ele logo questiona: por que será que está dando errado na minha vida? Né? Quem será que pecou? Fui eu ou foi os meus pais? Aquelas pessoas que circundam Jó começam a pensar. Então, é a posteridade, ter filhos, e os bens, né? Jacó tinha 11 filhos e começou a prosperar na sua vida. Ele consegue casar com a filha mais bonita de Labão, né?
Parece que as coisas dão certo na vida de Jacó. Parece. Porque se financeiramente ele prosperava, o próprio texto bíblico fala que faltava-lhe uma coisa. Que coisa era essa? A relação viva com as suas próprias raízes, né? Faltava isso para Jacó. Padre Jorge Trevisol, ele fala que é necessário que nós saiamos do porto da nossa casa, que nós saiamos para que depois nós consigamos voltar para ele, né? Então, esse voltar, ter para onde voltar, ter o porto seguro, que é a nossa família, a nossa própria história, é importante. Jacó carecia disso, faltava isso para ele. E ele resolve, com tudo aquilo que ele tinha, com as suas 2 mulheres, a sua serva, seus 11 filhos, resolve voltar, mas ele tinha uma insegurança, ele tinha um grande medo, ele não se dava bem com o irmão dele. Como será que o seu irmão iria recebê-lo? Né? E quando ele está voltando para casa, ele atravessa os seus e fica sozinho num local. E a história uma das histórias mais estranhas da Bíblia, mais difíceis de ser compreendida, interpretada, acontece nessa noite quando Jacó está voltando para casa, né? É a chamada luta de Jacó, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém, essa passagem, ela tem como subtítulo, né? A luta com Deus. E diz o seguinte: naquela mesma noite, ele se levantou, Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, né? Ele os tomou e os fez passar a torrente, a água. E fez passar também tudo que ele possuía. E Jacó ficou só. É Gênesis 32, verso 25. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Ou seja, alguém lutou com Jacó durante a noite inteira. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse, Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei, se não me abençoares. Ele lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó respondeu, Jacó, respondeu ele. Ele retomou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez esta pergunta, revela-me o teu nome, por favor. Mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso, os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele, Deus, feriu a Jacó na articulação da coxa no nervo ciático. Então, essa é a passagem que o Papa Francisco se refere aqui nessa luta. O catecismo fala que a tradição espiritual da igreja vislumbrou nessa narrativa o símbolo da oração, como combate da fé e a vitória da perseverança. É uma passagem não muito conhecida, não muito debatida, né? Essa luta que Jacó teve a noite inteira com Deus. E no final, Deus, quando pergunta para ele o nome dele, ele diz que o nome dele é Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aquilo que nós temos como mais íntimo, aquilo que nós temos como que mais revelador da nossa identidade é o nosso nome. Até hoje, quando a gente ouve o nosso nome, é um som agradável, um som que nós gostamos. E na Bíblia, quando muda o nome,
O que o autor bíblico está querendo demonstrar para a gente? Quando alguém tem o seu nome mudado na Bíblia. Poder sobre ele? Poder sobre ele, que mais? Uma mudança de vida? Uma mudança de vida, né, que não nasce somente dele, da pessoa, mas alguém muda esse nome, alguém tem o poder na vida dele. Mudança de vida, mudança de identidade, mudança de personalidade, Certeza de instituição. reconhecimento. Como é que é, Geralda? Certeza de reconhecimento. Certeza de reconhecimento e o ser vocacionado, o ser chamado é uma missão, né? Então, mais do que tudo isso, a missão que lhe é dada. E em Jacó isso tudo é muito fácil, porque a gente já falou bastante aqui sobre essa astúcia dele. Jacó era muito esperto, passou o seu irmão para trás, comprou a primogenitura por uma bagatela de um prato de lentilha, né? Imagina que esperto ele era. Mas Deus ali toca nele, né? Talvez a gente poderia falar na nossa linguagem que Deus tocou o coração dele e ele mudou. Na linguagem bíblica judaica do Primeiro Testamento, fala que Deus tocou no nervo ciático dele, né? Não só converteu ele, mudou a vida dele, mas o marcou, né? O tornou um tanto que debilitado. Ele entrou na terra prometida, mas entrou manquitolando, entrou coxo, né? E o texto aqui do Papa Francisco relembra isso, né? Então, Jacó tem o seu nome mudado, tem o seu nome transformado, tem uma mudança de nome, do modo de viver, da sua personalidade. Ou seja, dessa noite, Jacó saiu transformado, né? Dessa vez, Jacó já não era mais dono da situação. Dessa vez, ele não era mais o estrategista. A sua astúcia já não serve mais para nada. Deus o reconduz à sua verdade de mortal que treme e tem medo. Naquela noite, Jacó sentiu medo, né? Ele quis saber quem era que estava falando com ele e pediu para que o abençoasse, né? Depois o Papa fala que ele entra assim na Terra Prometida, entra coxo, né? Ele entra vulnerável, vulnerado. Ou seja, aquele encontro daquela noite transformou a vida dele. Ele deixa de ser tão seguro de si. Ele deixa de ser tão prepotente para ser alguém que reconhece no outro, que é Deus, alguém maior do que ele, né? E Jacó se achava alguém que poderia comprar tudo, poderia barganhar tudo, poderia lucrar tudo, e Deus mostra para ele que a coisa não é bem assim, né? Que ele pode mudar a identidade, pode mudar a personalidade, se Jacó o encontrar, né? E aqui o encontrar que nós estamos vendo praticamente desde o primeiro encontro, né, a primeira catequese, a rezar, a encontrar-se com Deus, deixar-se encontrar por Ele, é interessante essa metáfora, essa imagem de Jacó encontrando Deus. E Jacó não encontra Deus de dia. Pode parecer bobagem, mas tem dois mundos que as palavras têm muito peso. Um é o mundo jurídico. Quando uma lei ela é feita, ali nenhuma palavrinha ela está ali para enfeitar a lei. Toda palavrinha tem um objetivo, né? Então nenhuma palavra está sobrando ali. E um outro mundo onde as palavras são muito bem escolhidas é o mundo da tradição religiosa dos livros sagrados, no nosso caso a Bíblia, no caso do judeu a Torá, né? E no caso do muçulmano, o Alcorão, né? O Corão. Então, eu tinha um professor bíblico que ele falava que a gente deveria ler a Bíblia com um lápis vermelho, um lápis de cor, para quando a gente percebesse que uma palavrinha está repetindo muito, a gente começar a grifar aquela palavrinha. Por que o lápis de cor?
Porque como a Bíblia tem um papel muito fino, se a gente grifa de o marca-texto, mancha do outro lado. Com caneta, a mesma coisa. O lápis de cor, não. Né? E quando uma palavra começa a ser repetida várias vezes, a gente percebe que alguma coisa ali tem. E quando a Bíblia fala da noite, ela não está falando tão somente de um período do dia. Né? São João da Cruz vai revisitar esse tema e vai trazer para nós a imagem da noite escura. O que a gente sente na noite? A noite inspira, tudo bem, né? Ela abre toda a possibilidade nossa da criatividade, tudo bem, mas o que mais que a noite traz para a gente? Eu acho que é uma hora que a gente tem de encontrar com a gente, né? E isso dá medo, não dá, Lúcia? Com certeza. Com certeza. É o medo que a gente está sozinho com a gente. Uhum. Na roça tem muitos contos, causos de assombração, é a hora onde todas essas assombrações estão soltas, né? Onde esses da monstros... gente também estão soltos, né? As da nossas gente também, com certeza. Com certeza. Onde esses monstros todos estão soltos, o perigo, né? A solidão, é o momento da solidão, é o momento do... E a noite tem esse caráter também. Quando Deus faz este encontro com Jacó, Jacó com Deus à noite, ele está querendo dizer isso também. E é um convite para nós aproveitarmos das nossas noites, aproveitarmos daquilo tudo que nós vivenciamos e que nós muitas vezes achamos que não está de dia, está à noite, e aproveitarmos destes momentos e também nós fazermos nosso encontro com Deus. Também nós fazermos um encontro que às vezes não é só de carícias, não é o amado que encontra o amante, mas às vezes é de uma luta, né? Mas é um encontro verdadeiro. É esse encontro onde nós nos deixamos ser marcado por ele, né? Onde ele nos toca. Às vezes não só o coração, que a gente gostaria que ele tocasse, nos transverberasse como Santa Teresa foi transverberada, né? Tocasse o coração dela, mas às vezes ele toca a nossa razão, ele toca a nossa prepotência, ele troca também a nossa astúcia, e nós somos convidados, chamados a sair de lá mudados, sair de lá renovados, ou usando uma linguagem que nós usamos dentro da nossa tradição religiosa, convertidos, né? Então, todos nós temos um encontro marcado com Deus, diz o Papa. E esse encontro marcado com Deus é de noite, na noite da nossa vida, nas muitas noites da nossa vida, momentos escuros, momentos de pecado, momentos de desorientação, né? Há ali um encontro com Deus sempre. E ele nos surpreenderá quando? Quando menos esperamos, né? Quando nos encontramos verdadeiramente na noite sozinhos. E é nesse momento, é nessa noite, lutando contra o desconhecido, que nós tomaremos consciência de que somos apenas pobres seres humanos, né? O Papa fala, ouço dizer, infelizes, mas precisamente nessa altura, quando nos sentirmos pobres seres humanos, não deveremos temer, porque nesse preciso momento, Deus nos dará um novo nome. Ele nos dará uma nova identidade que contém o sentido de toda a nossa vida. O Frei Patrício, ele sempre diz, né, que somente quem é pobre consegue rezar. Ou seja, pobre em que sentido? Onde se reconhece ser humano, né? Se o primeiro pecado de Adão e Eva foi ali o desconfiar de Deus, não confiar nele, né? É somente aquele que confia nele e confia como o cego lá de Jericó, falando, Senhor, tem de piedade de mim, né? Eu me reconheço na minha qualidade, quem eu sou, e eu te reconheço quem você é. Somente quem se reconhece assim é capaz de rezar, é capaz deste encontro pessoal com ele, né? Que aqui não é como Teresa de Ávila diz, um encontro de amor entre dois seres que se amam, mas é um encontro
que leva à conversão, um encontro que dói, um encontro que machuca, né? É o encontro que às vezes nos faz, que nos coloca no nosso lugar para que assim sim a gente se reconheça como filho dele. É uma imagem judaica que no Shabá, Adão e Eva é retomado diante do trono da glória de Deus e se assenta no trono de Deus, sendo resgatado assim neles a dignidade de imagem e semelhança, né? Então é nesse encontro com ele, com o outro, com esse Deus que às vezes nos revela quem nós somos, a nossa pequenez, que ele muda os nossos corações e nos dá a bênção reservada para aqueles que se deixam transformar por ele, né? Jacó não recebeu a bênção antes, no início do encontro, foi só no final. E o corajoso, aquele que tem a capacidade de se encontrar com Deus, que vai conseguir, no final, receber essa bênção, né? Aquela imagem que eu passei para vocês na Eucaristia, a gente entra para rezar e sai de lá para amar. A nossa oração pessoal tem o mesmo objetivo. A gente não se aproxima dele por um deleite espiritual. A gente não se aproxima dele por um deleite egoísta, né? A gente não se aproxima dele para se sentir bem. A gente se aproxima dele, a gente luta com ele, a gente trava essa batalha com a gente mesmo para que a gente possa a cada dia se parecer mais com a imagem e semelhança dele mesmo, né? E a prece final que o Papa faz é isso: Senhor, tu me conheces. Senhor, somente tu que me conheces é capaz de transformar-me, né? Esse pedido para nos transformar é muito sério, é muito pesado. Tinha uma monja, não sei se ela é viva ainda, lá em Tremembé, conversando com ela, isso há 25 anos atrás, ela era bem velhinha já, ela falava assim: meu filho, eu nunca peço sofrimento na minha vida, né? Teve uma época que era comum isso, se pedir sofrimento, né? Que eu complete na minha carne aquilo que faltou na paixão do Cristo. Então, o santo é aquele que sofria. Ela falava: eu pedi sofrimento? Vai que ele me escuta e manda, né? Então, não é preciso pedir sofrimento. O próprio encontro com ele, o próprio encontro com a gente mesmo nos faz a gente perceber o que a gente tem que mudar, né? E aqui não é sofrer puramente por sofrer, mas é travar a batalha com a gente mesmo para a gente mudar aquilo que a gente tem na gente, que nos faz muitas vezes dizer como São Paulo: por que eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? Por que eu não consigo ainda me conformar à imagem dele, né? Estar na forma dele e ser jus a esse título que nós empunhamos desde o nosso batismo, que é de cristãos. Ou seja, agirmos na pessoa de Cristo, agirmos na maneira de Cristo. E nós estamos tentando aprender isso desde sempre. E esse encontro pessoal que Jacó nos ensina é fundamental para essa experiência, né? Então a nossa prece: Senhor, tu conheces-me, Senhor, tu conheces-me e me transforme. Esse é o pedido que o Papa nos ensina, é o convite que ele nos deixa para poder fazer, né? Mesmo sabendo que essa transformação nos faz ter consciência de quem nós somos, essa transformação faz a gente perceber quem a gente é, e só assim a gente é capaz de mudar, né? Falei demais de novo. Vocês deixam, eu vou falando, sem problema. Eu acho que a gente tem que ser muito forte para pedir essa transformação, né? Porque Tem, toda transformação dói para danar, né? sim. É Não uma é poda, fácil. né, Ana? É, A poda na árvore machuca, dói, é é. necessário. Mas depois que você Mas, acha a cura, é muito bom, né? nossa, aí sim é deleite, né? Quando Quando você um poda a tempo, árvore, ela surge, o broto surge com mais força, é, 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 mais bonito, né? Com mais beleza, mais vida. quando eu era mais nova, tinha época que eu tinha umas sensações ruins, aí eu fugia daquilo. Depois que eu descobri que se eu enfrentasse aquela sensação para ver até onde que ela me levava e descobrir o que era, Uhum. a gente fica
a gente vê que não é aquilo. Às vezes é uma bobagem que está acabando com a sua, né, tranquilidade. Você vê se Sim. resolve, não facilmente, mas pelo menos você conhece o que está te incomodando, te Incomodando. deixando para trás, Isso. né? Com Mas é certeza. difícil. Você falou do Carmelo de Tremembé. Eu tenho Uhum. muito contato lá. E a minha mãe espiritual era a Tereza Maria, Aham. que morreu há 2 anos, com Sim, sim. 90 e tantos anos. É ela que falava para você, porque Eu ela. não, a ideia, eu não me recordo o nome dela, a ideia. Ah, porque. Eu tenho um problema danado com o nome, sabe? Minha memória é Ah, terrível com o nome. Eu queria muito encontrar essa irmãzinha, eu sabia notícias dela. Era uma irmãzinha muito alegre, muito. é, Então, certamente era ela. Qual era o é, nome? é Tereza Maria de São João da Cruz. Certamente. Ela que me É, iniciou para ler São João da Cruz. e ela tinha muitos políticos na família, né? Então ela Ah, é? conseguiu fazer muita coisa no Carmelo lá. E tem a Madre Carminha agora, né? Aqueles Sim, que sim. veneravam. Eu comecei com o Frei Patrício fazer pesquisa para o processo dela. Ah, é? É. Que ótimo. Mas ela dizia para mim assim: não pede mais fé, não, porque ele manda aprovação. Tá vendo? Então, certamente era ela. Apesar que ela dizia assim, que Deus te faça cada vez mais dele. Eu achava lindo isso, É, lindo, lindo, a expressão é muito. linda, a expressão é linda. Mas esse texto do Jacó, eu acho que desde o começo veio à minha mente a palavra conversão, viu? Sim. Desde o começo, para mim, tudo aquilo era um preparo para a conversão. Sim. E é o que a gente tenta, né? Eu tenho muita insônia, eu só durmo de manhã, à noite eu não durmo. Então eu fico rezando o terço ou meditando alguma coisa, aí eu sinto assim que nessa pandemia eu mudei bastante. Eu mudei, sim, eu consigo ver. Eu sempre ajudei o próximo, mas eu consigo ver o próximo lado bom, não aquele Ótimo. lado ruim, né? Eu Uhum. acho Isso que é bom. a pandemia nos trouxe muita tristeza, É. mas nos trouxe um crescimento espiritual que acho que Deus queria isso da gente, né? Treinar o olhar, né, Aide? Treinar o Muito olhar. bom. Mas eu gostei, eu amava essa irmã. Nossa, ela era muito boa. A Isso. madre hoje falava assim: mãe, você acabou de confessar com o bispo, está conversando com a Aide agora? É que ela Ótimo. gostava de conversar comigo. Uhum. Mas é bom. Meninas, mais alguma coisa que vocês gostariam de... Depois de tudo isso que eu falei, vocês deixarem eu falar? Essa semana as temperaturas ficaram abaixo de 0 grau quase todos os dias. Só na segunda Eu só gostaria de Maria. colocar o seguinte, que eu vejo noite aí, né, Jacó fez um encontro aí com Deus, né, durante a noite. Eu vejo a noite não como a noite propriamente dita, mas aquele momento, né, o momento em que ele estava desorientado, angustiado, o momento de pecado, né, nas nossas vidas, essa noite, quando nós paramos para falar com Deus, não vejo noite como... O período do dia, né? Exatamente, não o período do Sim, dia, mas sim. aquele período que a gente está necessitando de um apoio, né, espiritual, de Não só o falar pecado, mas aquele momento que nós nos sentimos sozinhos, né, Geraldo? sozinhos, Isto. angustiados, Isto. né, A desorientados. noite aqui, ela vai, assim, como que complementar a Sentido ideia de figurado, deserto. é o Sentido figurado, tanto a o noite quanto sentido o deserto figurado, também, né? O deserto tem muito essa exatamente, ideia, né? De solidão, de um pouco por aí.
Isso. Mais alguém? Obrigado, Aparecida. Muito bem, então. Hoje foi bem participado, viu? Foi complicado, não foi, Hanna? Não, bem participado. Participado, participado, ótimo. Quer falar alguma coisa, Hanna? Não, não. Não. Então tá joia. Meninas, muito obrigado pela participação hoje. Como eu falei com vocês, eu fiz uma experiência de tentar gravar hoje, vai demorar um pouquinho para eu conseguir baixar, para jogar no YouTube, depois jogar lá no grupo. Quem quiser depois adiantar e ir ouvindo um pouquinho também pode fazer. Acho que foi a Geralda que pediu, né, Geralda? Aham, foi. Isso, tá vendo? Sou obediente, tá bom? Então tá, meninas. Que Deus nos abençoe nessa noite, nessa Amém. semana. Segunda-feira eu vou postar, né? Se eu não conseguir postar o áudio, pelo menos o texto, mas eu quero postar os dois juntos. E por tudo isso que nós vivenciamos, por tudo aquilo que nós somos, demos sempre glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Era no princípio, princípio, agora agora e e sempre. sempre. Amém. Amém. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite. Até mais, se Deus quiser. Tchau, Boa tchau. noite, muito Tchau, obrigada. boa noite. Uma boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa Amém. noite.